Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 7, capítulo 24. Provas possíveis de identidade. Provas possíveis da identidade dos espíritos, né? Como se identifica um espírito quando se manifesta, se ele está dizendo a verdade ou não, se ele é realmente aquele o qual ali se apresenta. Porque ele pode se apresentar com o nome de Fenelon, ou de Bezerra de Menezes, ou do professor Eurípides, ou de outros espíritos renomados. Mas como saber? Então, esse capítulo 24, Kardec nos mostra, nos esclarece certas formas e algumas fórmulas também, né? Então, aqui dando sequência, Kardec continua dizendo assim, ó. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos, isso aqui é muito profundo, desde a origem dos tempos. Eu confesso que eu consigo dizer isso aqui, eu consigo esmiuçar isso aqui. Mas só usando esse tema, desde a origem dos tempos, nós precisaríamos de uns 50 mil vídeos de 26 minutos cada um. Porque desde a origem dos tempos, remonta-se desde o desagregamento do todo, do Criador. Desde aquele momento em diante, pensando-se da seguinte forma, de 7 a 8 sistemas de solar, de 7 a 8 sistemas solar, que nasce, vive e desaparece. Esse período, aproximadamente. Mas há como esmiuçar isso, Luiz? É muito fácil. Desde a origem dos tempos. Esse é o tal duelo perdido. Mas vamos deixar para a próxima, né? E dar sequência. Então, de outro lado, se considerarmos o número imenso dos espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens, porque 8 bilhões de pessoas é um número muito restrito, muito insignificante. Veja bem, os bons espíritos, eles já disseram que para cada encarnado existe na erraticidade o equivalente de 4 a 5 espíritos aqui na erraticidade que circunda o globo terrestre, é óbvio, não é a erraticidade que relaciona com o cosmos, com os universos, não, e com a eternidade, e sim com o globo terrestre. Então vamos fazer uma conta, o equivalente a 5
5 vezes 8, 40. 40 bilhões de seres, né, circunda o globo terrestre, a erraticidade da Terra. Mas só que 40 bilhões, isso não é nada. Isso é um número restrito, é um número insignificante perante a grandeza. Mas, mediante todos esses seres, quantos milhões não se elevaram na hierarquia divina? Quantos milhões não ascenderam? Quantos milhões, mesmo neste mundo de provas e expiações, quantos não conseguiram ascender? Como sabemos também que existe aqueles que sucumbiram, mas por um período pequeno. Então, devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, porque não são todos os espíritos superiores que podem se comunicar com os encarnados. Emmanuel pediu para que Chico Xavier jejuasse, né? Fizesse um jejum, um repouso. Vou colocar aqui, eu sabia, me esqueci agora porque a cabeça não está muito boa, mas não é menos do que isso. Uma semana, Chico se prepara durante uma semana, porque um espírito muito elevado virá nos brindar com uma mensagem. E Chico pôs-se ao preparo. Jejuou, semana toda. Só que você sabe como é o estômago do mineiro, né? Ele não aguenta, coitado. E o Chico, uma semana, alface e água. Porque essa história é verídica, isso não estou inventando. Eu não consigo me lembrar o nome do livro onde está essa história. E o Chico, alface, água e pão, semana inteira. Só que no dia dos trabalhos, na sexta-feira, o Chico não aguentou. É lógico que ele não sabia que isso estava inserido na contramão do cardápio. O Chico tomou um golinho de café. Pois bem, e foi aos trabalhos à noite, depois de umas 5, 6 horas depois que tomou esse café, foi aos trabalhos. E chegando lá, esse espírito não vinha. Esse espírito não vinha e de repente Emmanuel aparece. Nosso irmão que ia nos brindar com a mensagem, Chico, teve que deixar para uma outra oportunidade. Mas por quê? Porque você não jejuou direito. Mas eu vivi de pão e água e alface. Sim, mas e o cafezinho que você tomou hoje, 6 horas antes de vir aos trabalhos? A cafeína, Chico, atrapalhou tudo. Um golinho de café que tomou. Aí eu fico pensando, eu não ia servir nunca para aquele espírito. Porque eu amo café. Tem coisas que eu amo mais na vida.
mas aqui eu gosto de café. Estou errado? Não sei. Mas deixe eu desfrutar do café. Acho que isso é dos males menor. Então, um grande nome na Terra podem comunicar-se, voltando. Tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Então nós sabemos que nem todos os espíritos podem se comunicar aqui na Terra com a humanidade devido ao nosso nível evolutivo. Mas ao mesmo tempo também nós já sabemos aqui através de Kardec que os nomes das pessoas são como números. Então nós precisamos dos nomes, dos nossos nomes, dos nomes para identificarmos. E é através do nome você observa uma caneta. Para quê esse nome caneta? Para identificar. Livro, o nome para identificar o livro. Carro, casa, nomes. Nós sabemos que é para identificar tudo. Só que o espírito, depois que ele evolui a um certo nível, ele não precisa mais desses caracteres, vamos assim dizer, para poder identificar e ser identificado. Os espíritos puros, não, eles não precisam mais disso. Nós necessitamos, e é necessário. Nós necessitamos do cronômetro, nós necessitamos aqui do cartório civil, cartório de registro. Isso faz parte das leis do Criador. Isso chama-se disciplina. Vamos ao mercado, naquelas gôndolas, encontramos milhares de produtos. Como? Através do nome. Então, por exemplo, você vai ao mercado, não, você manda alguém ir ao mercado para você. E você pede para trazer pães, biscoito, chocolate e gelatina. Essa pessoa vai ao mercado e vai trazer para você. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar lá no mercado, ou melhor, ao chegar no mercado, ele vai conseguir identificar nas gôndolas esses produtos, porque você forneceu a ele os nomes. Mas e se não existissem esses nomes? Ia ser mais difícil. E existia uma forma, sim, mas não essa forma que nós conhecemos. Então, os espíritos evoluídos, por exemplo, aqui, olha só, para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias? De nomes nós precisamos para fixarmos as nossas ideias. Então, por exemplo, uma música boa. Nós precisamos saber o nome daquela música para fixar aquilo nas nossas ideias. Então, uma música, quando a gente ouve, a gente não esquece mais. O nome de alguém, quando a gente ouve, a gente não esquece mais. O nome de um bom livro, ou de um livro que não presta também, porque nesse mundo de desigualdade, tudo é necessário a todos que necessitam. Podem eles tomar o de uma personagem conhecida,
cuja natureza mais identificada seja com a deles. O que Allan Kardec está dizendo? Que esses espíritos mais evoluídos, quando eles vêm aqui à Terra, e pelo fato de nós não, assim, conhecê-los, né, não ter conhecido eles, então, muitos se passam por muitos nomes de seres que aqui tivemos a oportunidade de conhecer. Então, por exemplo, um espírito muito evoluído que possui o mesmo caráter, a mesma índole, a mesma moral, né? Que obedece os desígnios das leis do Criador, que vem aqui à Terra nos trazer uma mensagem, mas que nós não o conhecemos, eles podem assumir o nome de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, porque faz parte da escala evolutiva. Eles usam o nome de Bezerra de Menezes devido à índole ser idêntica, a moral, o intelecto, aquele patamar evolutivo. E nos transmite aquela mensagem. Porque eles não podem dizer o nome deles, porque nós desconhecemos, nós não o conhecemos, nós não sabemos quem é. Então existe esse recurso de passar-se por esses espíritos renomados, como Bezerra, Eurípides e tudo, por esses espíritos renomados. Só que nós temos que ficar atentos também, porque a mesma habilidade que esses espíritos possuem, os espíritos das trevas também possuem. Tanto é que nós temos visto na internet, no YouTube, uma enxurrada de charlatões, espíritos charlatões. Eu no exemplo mesmo, né? No calo mesmo. No calo. Pode acontecer o que for comigo, que eu não calo a boca. Pelo menos isso as pessoas não vão poder nunca dizer o contrário. Mas eu não calo minha boca. Nós temos visto na internet uma enxurrada de vídeos de charlatões, espíritos charlatões, mistificadores, passando-se por Dr. Bezerra de Menezes, passando-se por Francisco Cândido Xavier. Gente, isso é falta de bom senso, falta de cultura, falta de prudência, isso é falta de respeito. E é assim, de um deboche tão grande, que as pessoas não raciocinam. A grandeza de um espírito, Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier. Esses espíritos, muitas pessoas ainda têm aquele mau hábito de dizer assim, isso é egoísmo, isso aí é ilusão, isso é falta de conhecimento das leis divinas. Tem muitas pessoas que dizem assim, Doutor Bezerra de Menezes é o meu mentor espiritual. Isso aí é tudo fanatismo, isso é fascinação, isso é obsessão. Porque Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, esses espíritos todos, eles não protegem, não é só uma pessoa. Eles protegem uma pleia de alma aqui na Terra. Milhões de espíritos. Eles são responsáveis por milhões de espíritos. Jesus confia a eles a humanidade. Jesus confia a esses espíritos. Estou dizendo Bezerra, Eurípides, para não ter que dizer outros nomes, para não me cansar muito os pulmões. Porque os pulmões estavam meio esfriados esses dias, sabe? Mas eu podia dizer centenas de outros nomes. Então, Jesus confia a esses espíritos a humanidade. Então seria muita pretensão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, querer ter Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo só como nosso protetor. Não, eles protegem a todos. É igual Deus, é o incondicional. Deus protege tudo por igual, nenhum
mais do que o outro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o que tem aparecido por aí de falsos Bezerra de Menezes, falsos Chico Xavier, tem alguns vídeos, se você acessar mensagem através de médios, ou melhor, médios que recebem Bezerra de Menezes no Brasil. Se você digitar isso no YouTube, vai entupir a tela do teu computador de tanto nome. E o pior é que esses Bezerra de Menezes falsos vêm lá trazendo mensagens que não tem nada a ver com a humanidade, que a humanidade está sendo punida por doenças malignas e tudo mais e tal, e que Deus se compadece da humanidade. Chico Xavier, coitadinho de Chico Xavier, nem depois que desencarnou, não deram sossego para ele, porque ele já não tinha sossego aqui no corpo físico. No plano espiritual é que ele continua sendo perturbado. Eu acho que a maior prova, porque na verdade a gente tem que entender o seguinte, como já disse em outros vídeos, esses espíritos como Chico, Bezerra, Emmanuel, Allan Kardec, esses seres todos, esses não passaram por expiação nem por provas. Esses foram seres missionários. Mas eu acredito que depois que o Chico deixou a missão dele cumprir na Terra, ele começou uma provação muito grande no plano espiritual, que é do lado de lá ver tudo que estão fazendo com o nome dele aqui na Terra. Vídeos e mais vídeos de médios recebendo Chico Xavier, gravando e divulgando no YouTube. Para que divulgar no YouTube umas palhaçadas dessa? Esses médios não têm vergonha na cara. Além de não ter vergonha na cara, não tem conhecimento. São médios inspirados pelas trevas. E eu digo também, são trevas reencarnadas, recebendo trevas para poder denegrir a imagem dessas pessoas. Mas não denigre. Por que não denigre? Porque eles fizeram tudo bem feito aqui na Terra. Enquanto esses médios ainda estão aqui no corpo físico, capengando. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Então, podem eles tomar ou de uma personagem conhecida cuja natureza mais identificada seja com a deles. Então, nós já explicamos isso aqui. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem, mais das vezes, conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente pelo daqueles que nos inspira mais simpatia. Então, quase sempre é assim, né? Das mais das vezes conhecer pelo nome. Então, olha só para você ver. Isso é muito interessante também. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem, as mais das vezes, conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Então, quase sempre é assim, né? Quase sempre é assim. Eu mesmo, quando cheguei à casa espírita Deus, Amor e Caridade, tinha lá meus 14 anos, acredito. Não faz tempo não, porque eu só tenho 18 em cada dedo. A alma é velha, mais velha que o corpo. Então eu cheguei pela primeira vez, aos 14, 15 anos, parece. Eu vi assim na parede, assim, né, dentro do centro, dois retratos, como nós vemos hoje nas casas espíritas. Eu vi de um lado a foto de Eurico Barçanu, mas só não sabia que era Eurico Barçanu. E do outro lado, foto do Dr. Bezerra de Menezes. Eu, não sabendo do que se tratava, peguei e perguntei para o nosso irmão Marcílio. Marcílio, é foto de santo isso aqui? Que santo é esses aqui? Que santos são esses? Ele falou, não é santo. No Espiritismo não existe santo.
Mas se é que para te satisfazer, Marcílio era muito culto, muito educado e não desfazia de ninguém. Mas se isso te satisfaz, eu posso dizer que esses seres aí viveram na Terra e continuam no plano espiritual, se comportando muito mais que muitos santos, que na verdade só possuem a imagem de barro, mas que na realidade aquela alma, aquele espírito nunca tiveram. Então eles são mais que santos, sim, Luiz Antônio. Você não está errado. E o que eu não sabia, né, é que eu tinha uma grande afinidade com o professor. Com o passar dos anos é que eu fui descobrindo. Então é assim, a vida, gente, a vida é uma escola. E todo dia a gente aprende um pouquinho. Às vezes de onde menos esperamos, nos vem um esclarecimento. Existe aquele ditado, né? A caixinha de surpresa. Sempre alguma coisa é lançada ao vento para que possamos nos instruir. Vamos para o próximo vídeo. Vou tentar gravar mais um vídeo.